Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso Vale a Pena, um programa que faz merecidas homenagens a grandes nomes do nosso cenário artístico que ainda estão vivos, né? Em geral, as grandes homenagens que relembram carreiras, enfim, acontecem ou quando os artistas atingem uma determinada idade, mas em geral é quando eles falecem, né? E temos aqui no nosso canal do Observatório da TV este programa para fazer essa homenagem a eles ainda vivos. Nossa focalizada desta semana é a atriz e dubladora Arlete Montenegro. Antes de falarmos sobre a trajetória da Arlete Montenegro, que eu espero que, caso assista aqui ao nosso programa, goste muito dele, eu peço a você, como peço sempre, que ative o sininho e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos programas, tá? Agora, além desses aos quais vocês já estão habituados, nós temos nas noites de segunda, ao vivo, às 8 horas, o nosso podcast Ligados na TV, tá? Peço também, claro, que quem não for inscrito ainda, faça a sua inscrição. Comente aqui, criticando, elogiando, sugerindo temas para nós. Fábio, faz de fulano, faz curiosidades da TV de tal assunto. Maravilha, podem comentar aqui à vontade, tá bom? Compartilhem com aquela pessoa que você acha que pode gostar da gente falar aqui da Arlete Montenegro ou dos nossos outros artistas já homenageados, enfim. E, claro, deixe o seu like, porque tudo isso é muito importante para o canal do Observatório da TV continuar crescendo, como tem crescido muito, e por isso eu agradeço sempre a todos vocês. Arlete Montenegro se chama Arlete mesmo, mas o Montenegro é artístico, né? O nome dela de nascença é Arlete Branco e o nome de casada ficou Arlete Apolinário, que é o marido dela, que faleceu muito jovem, com somente 33 anos, se eu não me engano, chamava-se Duílio Apolinário. Arlete Montenegro, ela viveu a sua infância, a sua juventude no bairro da Casa Verde, aqui em São Paulo. Ela é paulistana e a sua mãe, Dona Luísa, ela era deficiente visual, ela era cega. E por essa razão, claro, enfrentou muitas dificuldades, né, numa sociedade que não era muito adequada a pessoas que têm necessidades especiais, não que hoje seja tanto, mas a coisa melhorou no decorrer do tempo, enfim, né? E por conta dos preconceitos em relação especialmente ao fato de que a Dona Luísa, mãe da Arlete, acabou sendo mãe solteira, ela foi expulsa da casa da família, né? E tanto a Dona Luísa quanto a Arlete foram acolhidas por uma família amiga, uma família negra, e isso rendeu a Arlete, que sempre foi branquinha, loira, né? Isso rendeu muitos embates até com as crianças que faziam o que a gente chama de bullying hoje, né? Como é que você, branca e loira, pode ser neta de uma vó preta? Esse tipo de coisa que é muito cruel, né? Porque a criança não faz esse tipo de distinção. Para ela é a querida avó dela ali, enfim, né? E ela brigou muito na escola e na vizinhança com pessoas que faziam esse tipo de comentário. A avó biga, salvo erro meu, né? Arlete Montenegro, ainda pequenininha, por conta das dificuldades que passava com a mãe e por não ter pai, né? Ela começou a trabalhar com 11, 12 anos, foi trabalhar numa fábrica. Mas ali na transição da adolescência para a idade adulta, ela que sempre gostou muito de cinema, queria ser artista, sonhava com aquela vida ligada ao fazer artístico, enfim. Naquele momento, quando a televisão ainda estava incipiente, ainda era um aparelho muito caro, acessível só a determinadas pessoas, enfim, a grande popularidade que existia em termos de meios de comunicação era para o rádio que se conferia, né? E Arlete ouvia muito rádio, claro. Isso facilitava também um entretenimento para a mãe dela, que não enxergava, né? E ela resolveu inscrever-se um dia num programa que havia na época na Rádio São Paulo, chamava-se o Clube do Fã. Isso nós estamos falando da década de 50, quando ela era adolescente, chegando na idade adulta, né? A partir desse contato, ela poderia, quem sabe, começar a trabalhar na emissora e ganhar um pouco melhor do que na fábrica, quem sabe, né? Só que
além de ter que trabalhar para aprender o ofício na estação de rádio sem ganhar nada, quando ela passasse a ganhar, seria um salário inferior aos rendimentos que ela tinha no seu emprego na fábrica. Então, naquele primeiro momento, não foi possível, né? E ela continuou sem trabalhar no rádio. Mas logo ingressaria na Rádio São Paulo e foi galgando postos em pouco tempo por ter uma voz muito bonita, por falar muito bem, por ter aprendido desde logo a interpretar muito bem as falas das personagens, né? E começou a fazer diversas radionovelas na Rádio São Paulo, que era um expoente desse gênero na época, né? Na década de 50. Não tardou para que, a partir da iniciativa de um autor muito famoso da televisão pioneira aqui no Brasil, Silas Roberg, Arlete passasse das novelas de rádio para as novelas de televisão e para os teleteatros, né? E em 1954, quando a TV Record nem um ano tinha de estreada ainda, Arlete já estava lá, né, no final dos anos 50 para começo de 60, ela logo bem novinha já começou a trabalhar na televisão também, fazendo diversos teleteatros que eram todos ao vivo, e participou também de algumas das primeiras novelas não exibidas ainda diariamente. A primeira novela que ela fez, em poucos capítulos por semana, mas já no papel de protagonista, explorando a sua bela voz, a sua figura muito bonita e também aptidão para a dança, foi no papel de Esmeralda, numa adaptação de O Corcunda de Notre Dame. E daí vieram muitas outras. Nós podemos destacar nesse período de muitos trabalhos entre teleteatros e novelas curtas, né? Nós podemos destacar uma adaptação da obra de Caryl Chessman, A Cela da Morte, na qual Arlete interpretou a namorada dele, que era um preso que estava no corredor da morte nos Estados Unidos, uma história bastante conhecida naquele princípio dos anos 60, final dos 50, né? A primeira adaptação de Éramos Seis para a televisão, esse romance da Maria José do Pré, o que ocorreu em 1958. Nessa ocasião, a Arlete Montenegro foi a Isabel, a filha da Dona Lola, que era a Gessi Fonseca, e do seu Júlio, que era o Gilberto Chagas. E também muitos teleteatros, né? Diversos, uma infinidade de teleteatros, e uma primeira versão de uma novela de Ciro Bassini chamada Folhas ao Vento. E um dos colegas de Arlete Montenegro nessa década de 50 para 60 na TV Record foi o Carlos Zara, além de muitos outros, né? Mas especialmente na dramaturgia, um nome que se firmava junto com ela ali, ainda bastante jovem também, é o Carlos Zara. Depois, na TV Excelsior, em 1964, uma das primeiras novelas já em exibição diária foi justamente essa do Ciro Bassini, Folhas ao Vento, feita de novo com o mesmo casal, Arlete Montenegro e Carlos Zara. Depois dessa temporada na TV Record, foi justamente na TV Excelsior que Arlete Montenegro ingressou em 1963, quando começaram as novelas diárias, ela já com o nome firmado, né? Estreou em uma das primeiras, não a primeira nem a segunda, mas a terceira, quarta novela, que chamou-se As Solteiras, uma novela da Dulce Santucci, né? E ela foi uma das protagonistas, a principal das atrizes, né, junto com a Lídia Costa, que fazia sua mãe. E o galã era o Armando Bogos, outro nome que surgiu aí nessa geração dos anos 50. Depois, nessa mesma época, veio Folhas ao Vento, enfim, algumas outras participações. Uma nova protagonista ao lado do Aguinaldo Raiol, né, numa novela chamada O Caminho das Estrelas, em 1965, que também era da Dulce Santucci, essa novela, e junto com ela estiveram a Maria Estela, o Procópio Ferreira, a Flora Geni, a Glauce Graeb, entre outros artistas, e mais destaques na passagem de Arlete Montenegro pela TV Excelsior nessa década de 60 foram a novela As Minas de Prata, na qual ela interpretou Elvira, que junto com Regina Duarte, a Inesita, né, eram as duas mocinhas da novela, e o mocinho da Arlete era o Cristóvão, papel do Armando Bogos, né, nessa adaptação da Ivani Ribeiro da obra do José de Alencar, exibida entre 1966 e 67, e também A Muralha, outra novela da Ivani Ribeiro, esta a partir de um livro da Diná Silveira de Queiroz, entre 1968 e 1969.
Nessa história, o papel da Arlete Montenegro era da Cristina, uma moça que vem de Portugal para se casar com um primo que ela nem conhecia, o Tiago, que era o Edgar Franco. Tiago era filho de um tio da Cristina, o Dom Braz Olinto, papel do Mauro Mendonça, né? E ela tem muitos conflitos de adaptação a essa terra que São Paulo era ainda até um pouco selvagem, tá? Chega aqui em pleno momento de ebulição da Guerra dos Emboabas, tem esse noivo com quem ela precisa se acertar, defender a fazenda da Lagoa Serena junto com a tia e as primas, né? A tia dela que era a mãe Cândida, personagem da Fernanda Montenegro. E um trabalho marcante que depois na TV Globo, na minissérie A Muralha, da Maria Adelaide Amaral, a Cristina existe, mas com o nome de Beatriz. É a Leandra Leal que interpretou essa personagem, né? Uma curiosidade, já que eu citei a Fernanda Montenegro, é que a Arlete Montenegro, é um nome artístico, como eu disse, né? Ela nasceu, foi registrada Arlete Branco, mas o Montenegro não é por causa da Fernanda Montenegro. Tem gente que até acha isso, né? Mas não. E também o muito curioso, além disso, é que o nome da Fernanda Montenegro é Arlete, na realidade, né? Ela não se chama Fernanda Montenegro. Então você imagina, se ela tivesse pego o Montenegro e deixado só usado seu próprio nome de batismo, né? Ela também seria uma Arlete Montenegro. Vejam só. Pois bem, ainda na TV Excelsior, a atriz Arlete Montenegro interpretou o papel de Sofia, se eu não me engano, em outra novela da Ivani Ribeiro chamada A Menina do Veleiro Azul. Em 1969, foi uma das últimas da TV Excelsior, já num momento muito ruim da empresa, né? E ela havia interpretado no rádio a personagem da Menina do Veleiro Azul, a criança, né? A jovenzinha, a adolescente, a Glorinha. E nessa novela, então, fazia uma personagem adulta, claro, né? E a Glorinha quem fazia era a Patrícia Aires, se eu não estou equivocado. Aliás, a Ana Maria Blota, né? Porque existem duas menininhas na novela, né? A Glorinha e a Nina Rosa. Existe uma mãe que adota, põe outro nome, enfim. Falamos oportunamente de A Menina do Veleiro Azul em outra ocasião. Com o fim da TV Excelsior, em 1970, a Arlete Montenegro ainda foi uma das atrizes que foram reunidas no último projeto, uma tentativa ali da emissora nos seus últimos dias, com uma novela do Marcos Reis chamada Mais Forte que o Ódio, em 1970. A atriz ingressou no elenco da TV Tupi, né? E no decorrer da década de 70, ela participou lá, fazia no teatro já espetáculos havia alguns anos e no começo dos anos 70 fez uma versão para os palcos do romance de José de Alencar, Senhora. Curiosamente, pouco depois, em 1972, 71, 72, ela foi convidada para fazer uma versão de Senhora na TV Tupi, ingressando nessa emissora, e uma versão modernizada para aquele começo dos anos 70, escrita pelo Odir Fraga, chamada O Preço de um Homem. E essa novela ela fez no papel de Rosa, e o Mário, que seria o equivalente ao Fernando do romance, né? Foi o Adriano Reis. Adriano Reis, que também era um ator que não era muito conhecido pelo público de televisão de São Paulo. Ele era mais conhecido no Rio, no teatro e na televisão. E começou a se popularizar junto a nós aqui em São Paulo com essa novela, O Preço de um Homem. E depois a atriz continuou participando de outras novelas na mesma emissora, TV Tupi, como As Divinas e Maravilhosas, de Vicente Sesso, entre 73 e 74, A Viagem, entre 1975 e 76, antes de A Viagem, Meu Rico Português, do Geraldo Vietri, né, no papel da Dora, uma das parentes da dona Veridiana, que era a Dina Lisboa, né, em 1975, e também nos últimos anos de emissora, porque ela também infelizmente deixou de existir em 1980, né, Arlete Montenegro participou de Aritana, como a Violeta, entre 78 e 79, né? E foi uma das atrizes que marcaram muito pelos seus personagens nessa emissora num momento de grande concorrência com a TV Globo, que foi a década de 70. Mas, entre esses trabalhos, também há em 76 Papai Coração, que é uma novela da Heloísa Castelar, a partir do original de Abel Santa Cruz, e nessa novela viveu a Laura, que é a mãe já falecida com quem uma criança conversa, né? No caso a Titina, que é a Narjara Tureta.
Essa novela, não estranhe, você talvez conheça com o nome de Carinha de Anjo, em versões do SBT, tanto uma mexicana quanto uma que já foi feita aqui mesmo, não faz muito tempo, né? A partir da década de 80, Arlete Montenegro cada vez mais se dedica bastante a teatro, a cinema, né? E também ao trabalho de dublagem, que ela já desenvolvia desde os anos 60, em razão do seu grande talento e vocação para o uso da voz realmente, até como ferramenta de interpretação. E uma voz muito bonita, que ela mantém até hoje, uma voz marcante, que é reconhecível, assim, as primeiras palavras que a gente escuta. Uma voz muito peculiar realmente a da Arlete Montenegro. Agradável, né, da gente escutar. E algumas dessas dublagens são, por exemplo, a Senhora Puff, né? Do desenho do Bob Esponja, de calça quadrada. Temos em uma dublagem da série Os Monstros, dos anos 60, Arlete dá voz à Dona Lili Monstro, que é a Ivone de Carlo, né? E também vários filmes recentes da carreira da atriz Meryl Streep, especialmente O Diabo Veste Prada, no papel da Miranda Priestly, né? São alguns dos muitos trabalhos de dublagem que a Arlete Montenegro já fez na vida, né? São 60 anos dublando. E eu anotei aqui todos ou quase todos os estúdios de dublagem nos quais a Arlete tem trabalhos para contar. Vejam só: Gravasom, Odil Fonobrasil, Megasom, BKS, Arte Industrial Cinematográfica AIC de São Paulo, Maga, e que depois virou Marshmallow, tá? Vox Mundi, Alamo, Sigma, Dubla Vídeo e Paris e Vídeo. Se esses não são todos, são quase todos os estúdios de dublagem nos quais ela dublou. E também dublou no SBT, na Elenco, né? Dublou lá a novela mexicana, Cristina Bazan, essas primeiras novelas que o próprio SBT dublava e exibia. No teatro, além de Senhora que eu citei, muitos espetáculos no decorrer da carreira, Arlete Montenegro esteve, por exemplo, em Essa Gente Incrível, em Moeda Corrente do País, A Falecida Senhora Sua Mãe, Noites Brancas de Dostoiévski, foi o primeiro de todos, Aluga-se uma Barriga, Velória Brasileira, Descalços no Parque, O Brasil de Cuecas, Retrato Emoldurado, A Estranha, Pérola e Ilha das Cabras, uma infinidade de trabalhos, né, no teatro. Mas como eu dizia, nos anos 80, Arlete Montenegro teve trabalhos na TV Bandeirantes, como Um Homem Muito Especial e Os Adolescentes, entre 1980 e 1982. Em Os Adolescentes, ela entrou no meio da novela com uma personagem que inicialmente seria da Clay Diácones, chamada Clo, que era uma senhora idosa, de uns 70 anos, e a Arlete não tinha essa idade, mas era caracterizada, enfim, né? E que, apesar da sua idade avançada, isso não se constituía num obstáculo para que ela tivesse uma grande comunicação com os jovens, os adolescentes propriamente do título, especialmente um deles, o Caíto, que era o papel do nosso já saudoso Flávio Guarnieri, né? E ela tinha uma irmã que morava com ela, que era o papel da Lúcia Mello. Depois dessa passagem pela TV Bandeirantes, no começo dos anos 80, Arlete Montenegro fez algumas novelas no SBT, como Conflito, A Ponte do Amor, Meus Filhos, Minha Vida, que talvez seja o papel de maior destaque que ela teve nessa época, né? Em Meus Filhos, Minha Vida, ela foi a Yara, que era casada com um advogado de boa posição, o Dr. Pascoal, que era o Rogério Márcico, mãe de Olga, a Sônia de Paula, que vem a se casar com o jovem advogado André, que é o Denis Derquian, filho da humilde costureira Dona Luzia, a Miriam Pires, né? E a Arlete Montenegro conta uma curiosidade em torno dessa novela, que é uma novela do Ismael Fernandes, né? Meus Filhos, Minha Vida, que a produção deu uma mancada, que a certa altura da novela, a Yara, que morava em São Paulo, vai passar uma temporada, faz uma viagem para Paris. E aí eles deram um jeito de ambientar Paris ali, com a cenografia, com a janela, como se ela estivesse num hotel em Paris, etc. Só que no cenário... Eu rio, porque a gente lembrando dela contando é engraçado, né? No cenário da casa da Yara em São Paulo, ela tinha uma poltrona, uma determinada poltrona, elegante, requintada, enfim. E que, na hora de montarem o cenário de Paris, essa bendita poltrona apareceu lá também. E aí as pessoas que a conheciam, que acompanhavam, até para tirar um sarro, né, amigos, enfim, falavam: nossa, mas essa sua personagem do Meus Filhos, Minha Vida é chique mesmo, né? Levar uma poltrona daquela para a Europa. Depois disso, depois de Meus Filhos, Minha Vida,
Arlete Montenegro, ela começou cada vez mais a espaçar as suas participações na televisão. Dedicou-se muito a teatro e a dublagem, como eu disse, né? Mas mesmo assim, nós temos desde meados dos anos 80, começo dos anos 90, por exemplo, títulos como esses no currículo da atriz. Brasileiras e Brasileiros, no SBT, uma novela do Carlos Alberto Sofredini e um projeto liderado pelo Walter Avancini, né? Susana é o nome da personagem dela, se eu não estou equivocado, entre 1990 e 1991. Né? A atriz também esteve em Irmã Catarina, que é uma minissérie de Geraldo Vietri, que foi exibida em 1996 na CNT Gazeta. E nessa minissérie ela interpretava uma freira que sofria muito com o fato de ter tido um filho, né, na sua vida pregressa, a vida religiosa, enfim, junto com ela nesse elenco havia a Georgia Gomide, a Márcia Real, a Miriam Rios, né, o Chico Martins também, se eu não estou enganado, enfim. E por essa época, nos anos 90, Arlete Montenegro fez a sua estreia na TV Globo, já veterana, já um nome mais do que consagrado, né? Foi entre 95 e 96, o papel dela era o de Dona Leda, na cidade do Porto do Céu, que era o centro da ação de uma novela chamada Cara e Coroa, do Antônio Calmon. Ela era casada com o personagem do Mauro Mendonça, que se chamava Antenor, e tinha 2 filhos. A personagem da Luíse Cardoso era uma filha, e o outro filho era o Rubinho, o papel do Luiz Melo, um professor de jovens que ficou um pouco perturbado ao ter sido deixado no altar pela Fernanda, que é uma das personagens vividas nessa novela pela Cristiane Torlone. Infelizmente não foi uma boa experiência para a atriz, porque é uma personagem que parecia muito legal, mas acabou não sendo, enfim, a história caminhou para um outro lado. Tanto ela quanto o Mauro Mendonça, né, não foram muito felizes nessa novela e não por culpa deles, claro. Mas depois disso, né, depois de 10 anos, ela voltou a aparecer em algumas produções da TV Globo entre 2006 e 2007. Foi a mãe do Edson Celular e a dona Yolanda, né, a mãe do Silvio, na novela Páginas da Vida, do Manuel Carlos. E foi a dona Filomena, tia do Clóvis, o Dalton Vig, em O Profeta, uma versão da Duca Rachid e da Thelma Guedes, inspirada no Profeta da Ivani Ribeiro, entre 2006 e 2007. Também por esses meados dos anos 2000, a atriz participou do projeto Senta que lá vem comédia, com teleteatros de humor, né, na TV Cultura, um projeto coordenado com grande influência ali do Atílio Bari, que é um profissional que merece todos os nossos aplausos, nosso reconhecimento pelo amor que ele tem pela dramaturgia, realmente, né? A gente percebe no persona que ele faz, etc. Arlete Montenegro é uma atriz que, claro, também fez cinema até bastante, considerando o tanto de ocupações que ela teve com dublagem e com personagens na televisão, que são muitos. É uma carreira muito vasta, infelizmente não dá para a gente aprofundar, porque o nosso tempo é curto, né? E sempre citamos de novela em novela quando temos essa oportunidade, né? Mas um dos filmes que ela fez, e eu citei aqui outro dia também falando de outra pessoa, é um filme do Geraldo Vietri chamado Sexo, Sua Única Arma, né? Que ela faz uma esposa traída, uma das noras do Serafim Gonzalez e da Leonor Lambertini. A outra nora é a Georgia Gomide, né? É uma atriz, assim, de um magnetismo, de uma força de olhar, uma voz, realmente... Todos os elogios à voz da Arlete Montenegro, né? Além dela ter sempre sido muito bonita, né? Ela já é uma senhora, continua muito bonita, para nossa alegria na ativa, fazendo teatro, fazendo dublagem, e eu espero que assim continue por muito tempo. E quem sabe, né? Deem aí um bom papel numa novela, num projeto do streaming, enfim, para a gente curtir ainda mais esse talento veterano que é a Arlete Montenegro. E o Vale a Pena, semana que vem, está de volta. Um abraço a você. Espero que você tenha gostado desse programa. Como eu disse no começo, a própria Arlete, caso veja, eu espero que ela goste. E o nosso novo encontro é semana que vem. Um abraço. Tchau.